Oremos. Senhor Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ajudou a levantar nesta manhã. Nem sempre é fácil, tem dias que é um pouquinho mais difícil que outros. Peço ao Senhor que o Senhor conduza a nossa leitura, o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo nos convença da Tua palavra, transforme e modifique a nossa vida, Senhor, para que a gente não permaneça o mesmo. Em nome de Jesus. Bom, então ontem a gente leu Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, 2, 3 e parte do 4, né? E hoje a gente vai ler 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. E ali ontem a gente comentou, né? Eu até revi o nosso vídeo, que eu aprendo bastante, gente. Eu aprendo bastante revendo os vídeos, porque uma coisa é eu estar aqui lendo, comentando, outra coisa é estar escutando. Então, para mim tem sido, assim, muito edificante, assim, sabe? Os nossos momentos de manhã e depois, quando eu estou cozinhando e ouvindo também. Eu vi ali que Paulo, ele tem um padrão de escrever as cartas, né? E quão amoroso ele vem sendo, né, nas suas cartas, colocando as suas questões ali de cada igreja, né, ali no capítulo 4, na versão da Maiara fala do casal, né, aqui ele fala, ele não nomeia o casal, mas ele fala para que a gente viva em santificação, longe de prostituição, né, que cada um possua o próprio corpo, e daí a gente comentou ali que a gente tem que seguir a vontade de Deus. Deus tem um direcionamento, ele tem uma vontade que ele pede, que ele direciona, ele tem um perfil, né? E muitas vezes a gente bate na tecla dos 10 mandamentos e esquece que existem também outros direcionamentos morais, né? É claro que os 10 mandamentos eu entendo que é o carro-chefe de uma vida moral cristã, né, para aqueles que amam a Deus, enfim, mas existem outros direcionamentos, né, assim, espalhados na Bíblia de como a gente deve viver uma vida cristã, qual é a vontade de Deus para o casal, para o filho, para o esposo, para a esposa, é muito para o trabalhador, para o chefe, né? A Bíblia é um livro muito rico, né? Em muitas áreas, ele fala de tudo, literalmente. Então vamos lá, hoje a gente vai falar a gente viu que por 2 vezes, né, Paulo citou ali em Tessalonicenses que dá um indício que eles se preocupavam com o estado dos mortos, Jesus já vai voltar, né? Paulo vai dando indícios, e aqui ele vai começar a abrir esse leque, né, ele vai comentar ali, é o texto que eu mais gosto da Bíblia, esse do 4, 13 ao 18, os meus filhos já sabem na ponta da língua esse texto, inclusive, e para mim é um texto que ele abrange muito, não só na questão do que acontece na vida após os mortos, mas também nos orienta, nos dá alguns detalhes de como vai ser a volta de Jesus, né? Então, pode ler para nós, Mai? 1 Tessalonicenses 4:13. A vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito do que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Ó, o meu verso, desculpa interromper, mas o meu verso, ele começa, o teu é assim, ó, queremos que vocês saibam a verdade para que vocês não fiquem tristes, né, com relação àqueles que morrem. O meu começa assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então aqui Paulo, ele já chega e fala assim, ó irmãos, eu não quero que vocês fiquem na ignorância, né, eu não quero que vocês fiquem sem saber o que de fato acontece,
com os mortos, não quero que vocês fiquem ali, né, na ignorância, porque se vocês ficam na ignorância, o que será que acontece? Vocês vão sofrer, vocês não vão ter esperança, vão ficar tristes. E quão triste eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ir num velório de pessoas que não sabem muito o que acontece. Então, primeiro que, às vezes, eu já tive, infelizmente, né, a possibilidade de ir, não é oportunidade, é possibilidade de ir num velório, em velórios, né, de familiares meus, e enfim, e conhecidos, de pessoas que não têm a crença bíblica, tá, tem crenças sobre a vida após a morte num outro viés, né, ou doutrinário, ou religioso, mas não bíblico, que nem sempre uma coisa está ligada à outra, e aí a pessoa morre, e aí você fica assim, não, ela foi para o céu, não, ela está com Deus, está no paraíso, ou a pessoa vai reencarnar, a pessoa vai, sei lá, para o inferno. Primeiro que pode ser o maior bandido, você vai no velório e vai para o céu, né? A pessoa pode ter tido a vida mais promíscua possível, mais errada, é claro que a gente não deve julgar, mas eu estou generalizando, morreu, se tornou santo, né? E é muito triste você ir num velório e você ver que a pessoa não tem uma definição na mente dela, né? Até conforme a crença dela do que de fato acontece na vida após a morte, ou na morte. É muito triste você ver pessoas perdidas sem esperança. E já fui também em velório de cristãos, até de situações bem tristes, né, que vieram a falecer, mas assim, apesar do choro, da tristeza, da perda da pessoa querida, aquela pessoa fala assim, não, mas eu sei que eu vou reencontrá-la em breve, é só a saudade mesmo, né, é só você não ouvir mais a pessoa, não tá ali no dia a dia, o luto realmente de você perder aquela pessoa, mas eu percebo muita diferença de visão desses dois grupos. E acho que é isso que Paulo está falando. Pode continuar no verso 14, por favor. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e, junto com ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito do comando e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Então aqui eu vou ler na minha versão, que é a Almeida, tá? Primeiro verso, Paulo fala que ele não quer que o povo seja ignorante com respeito aos que dormem. Então você vê que Paulo lidava com a morte como o próprio Jesus lidava. Então como que Paulo enxergava a morte? Como um sono, né? Como que Jesus enxergava a morte? Como um sono também. Se você for ver lá o relato de Lázaro, né, quando Lázaro morreu, você vai ver, deixa eu só achar aqui o texto, você vai perceber que quando Jesus vai falar para os discípulos, né, inclusive é o único verso que a Bíblia narra que Jesus chorou, foi nesse contexto da morte de Lázaro, né, você vai ver que Jesus chega para os discípulos e fala, então, Lázaro adormeceu, Lázaro descansou, e os discípulos ali falam assim, bom Senhor, então se Lázaro adormeceu, então ele passa bem, e aí Jesus se inquieta, quer ver, ó, deixa eu colocar aqui,
só que eu não lembro de cabeça. João 11. João 11, tá? Jesus fica inquieto e ele fala assim, não, Lázaro morreu. Vamos lá abrir então, João... Isso mesmo, João 11, se vocês forem lá nos versos 11, João 11, dizia isso. Isso dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Isso quem está falando é Jesus. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono, desse que a gente acabou de acordar aqui para estar aqui no primeiro Deus. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Então, assim, ó, a Bíblia trata, Paulo trata a morte como um sono, um descanso, tá? E ali ele justifica. Paulo, ele fala assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito àqueles que dormem ou àqueles que morreram, tá? E ele justifica, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Mais uma vez, ele usa, em 2 versos, ele usa a questão dormir, sono profundo, tá? Ora, o verso 15, na minha versão. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, os vivos, então, Paulo, ele está dando um exemplo real da época dele. Quem estava escrevendo, quem escreveu a carta? Paulo. Então, ele está falando aqui, vou falar aqui, né? Maiara, Simone, Joel, Luísa, nós que estamos aqui, os vivos, tá? Os que ficarmos até a vinda do Senhor, então se a gente ficar até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A gente não vai ficar para trás daqueles que morreram, tá? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, então vai ter um evento, vai ter um grande evento. Vão ter 3 coisas. O Deus vai dar a palavra de ordem, vai ressoar a voz do arcanjo e vai tocar uma trombeta, tá? A partir do momento que Deus dê a palavra de ordem dele e fala assim, vai, ressuscita os mortos, traga os meus, traga os salvos, então descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vai ter um evento sucessivo ao outro. Na volta de Jesus, aqui é claramente sobre a volta de Jesus, Deus vai dar a palavra de ordem e falar, ó, vai pessoal, o arcanjo vai falar a ordem pela palavra de Deus, vai tocar uma trombeta, e os mortos que morreram em Cristo, ou seja, todos aqueles que até o determinado momento da volta de Jesus morreram, descansaram, dormiram em Jesus, com a salvação garantida pelo sangue de Cristo, esses vão ressuscitar primeiro. Verso 17. Depois, nós, os vivos, nós aqui, a galera que estiver viva, né, por ocasião da volta de Jesus, os que ficarmos, seremos arrebatados, ou seja, levados juntamente com eles. E aqui está um detalhe, pessoal, da volta de Jesus, né? Aqui fala assim, a gente vai ser levado entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele finaliza ali, né? Consolem uns aos outros, consolai-vos uns aos outros com essa palavra, com essas palavras. Então aqui, esse texto é cheio de detalhes. Ele fala assim, ó, quando Jesus voltar, ele não vai pisar nessa terra. Quando Jesus voltar, a gente vai ver a trombeta, vai ver a voz do arcanjo, mortos vão ressuscitar, a gente vai até o encontro dele, de fato, só que tem um detalhe que é importante, vai ser nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Jesus não vai pisar nessa terra novamente, pessoal. Então,
num futuro próximo, a gente escuta muitas teorias na conspiração, muitas vertentes sobre a volta de Jesus, tem a vertente do arrebatamento secreto. Eu, particularmente, respeito, mas eu não consigo crer dessa forma, porque a gente vai folhear a Bíblia em outros textos, e a gente vai ver que a Bíblia não é um, dois textos para uma crença que ela desvirtua muito, sabe? Por exemplo, se vocês forem para Apocalipse 1:7, Apocalipse 1:7 diz o seguinte, né? Ele está falando assim, ó: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O que quer dizer que ele vem com as nuvens, todo olho verá? Que todo mundo vai ver. Todo mundo que estiver ali pela volta pela ocasião da volta de Jesus vai ver. Não vai ser um evento secreto, não vai ser um evento que vai ter fases, vai ser um único evento, a volta de Jesus, ponto. Não tem uma outra margem para um outro lado para isso. É todo olho verá, inclusive aqueles que os traspassaram. E aqui eu quero ir lá com vocês em Mateus 26:64. Aqui a ocasião de Mateus 26, Jesus já tinha saído do Getsemane, estava no Sinédrio para ser julgado, e estava lá os principais sacerdotes, né, Anás e Caifás, e eles, no verso 63, diz assim, ó: e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, então Jesus está declarando, desde agora eu já estou cantando a bola para você vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Então você vai ver, eu sou o Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Aí você vai lá para Daniel 12:2, e Daniel diz o seguinte. Daniel é um livro profético do Antigo Testamento. E ele fala o seguinte. O tema ali, o título é o tempo do fim, né? E o verso 12:2, o capítulo 12:2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra, mais uma vez a Bíblia dando o nome de morte, né? Sendo como sinônimo dormir, um sono profundo. Então, muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Então, esse uns para a vida eterna está sus, tá? 1 Tessalonicenses 4:13-18, que são os salvos, aqueles que dormiram, morreram, né, em Cristo Jesus. E outros para a vergonha e horror eterno. Quem são? Então, assim, vão ter duas ressurreições por ocasião da morte de Jesus. Uns para a vida eterna, então, os salvos, né? E outros para o horror eterno. De que contexto Daniel está falando aqui, desse horror eterno? Ele está falando do contexto de Mateus 26:64 e de Apocalipse 1:7. Então, todos aqueles que forem salvos vão ressuscitar, e vai ter um grupo pequeno que traspassaram Jesus, ou seja, aqueles que tiveram no processo de crucificação dele, né? Anás, Caifás, creio que Pilatos, os guardas que zombaram de Jesus, aqueles que pregaram o prego, esses que zombaram na crucifixão de Jesus vão ressuscitar para ver Jesus vindo em poder e grande glória. E amém por isso. Amém. Eles vão ver com quem eles mexeram. E para o horror deles. Eu fico imaginando Anás e Caifás
né, o sumo sacerdote ali e o outro ali, gente, vendo Jesus voltar nas nuvens dos céus, aqueles que tanto tentaram esconder, né, a identidade de Messias de Jesus. E depois da morte de Jesus, também tentaram esconder, né, porque Jesus ressuscitou, eles tentaram abafar ali. Então eu vejo essas duas ressurreições específicas. E aí, nós temos também uma ressurreição de Apocalipse 20. Se vocês forem lá em Apocalipse 20, vocês vão ver que após a volta de Jesus, vai ter a prisão de Satanás por 1000 anos, ou o milênio, tá? Então, Jesus volta, tá? Aqueles que estão mortos em Cristo vão ressuscitar para serem glorificados, né? Deus vai transformar o corpo deles, tudo. Aqueles que mataram Jesus, esse grupo específico, pontual, vão ressuscitar para ver Jesus voltar, tá? E morrer de volta. Nós seremos levados, arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, nas nuvens, nos céus. E, beleza, partiu Nova Jerusalém, partiu o céu. Vai ter um período de 1000 anos aqui na Terra, tá? Só deixa eu ver aqui, tem um texto que eu não lembro que fala que quando Jesus voltar, que a minha Bíblia está toda anotada, que quando Jesus voltar, a glória dele vai consumir todos os ímpios que vão estar vivos, tá? Então, aqueles ímpios que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, vão morrer por causa da sua glória, vai ser algo majestoso, eu não consigo nem imaginar, assim, eu tento, mas não consigo. E aí, todos os ímpios vão estar no pó da terra, novamente. Vai ter o milênio, de Apocalipse 20, e depois do milênio, ali fala que Satanás vai estar preso, não preso por correntes, mas pela circunstância, né? Ele não vai ter mais que intentar, ele vai estar preso ali ao reino que ele construiu de destruição, né? Ele e os anjos caídos, então ali estão em casa, como diz, né? E depois do milênio vai ter a segunda ressurreição, que você vê em Apocalipse 27, que fala assim, ó, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E aí, ali no final do verso 8, fala que o número dessas é como a areia do mar. E verso 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, né? Então, ali vai vir o grande juízo de Deus. Depois do milênio, vai ter uma ressurreição de uma galera geral, tá? Depois da volta de Jesus e do milênio, e esses ímpios vão acordar do jeito que estão, porque não tem como ser glorificados, eles estão no pecado, eles morreram no pecado, não aceitaram a graça de Jesus na cruz, e aí aqui a Bíblia fala que eles vão ser enganados uma última vez. Quem sabe Satanás vai falar, ó, vamos tomar a terra, vamos, sei lá, invadir essa cidade, não sei o que Satanás vai falar, mas que ele é bom enganar, ele é. Então vai descer fogo, enxofre do céu, conforme o verso 10, e eles serão atormentados, e vai ser feito o grande juízo. E vai ser acabado de uma vez por todas com o pecado. Voltando para 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, sobre o estado dos mortos, eu quero ler alguns textos com vocês, para a gente saber, beleza, então, o morto morreu, por exemplo, se eu morrer hoje, morri, tô sossegadinha lá. Eu tô dormindo, o que acontece com a minha consciência, o meu corpo volta ao pó, isso aqui não precisa nem ler na Bíblia, a Bíblia tem, mas não precisa nem ler, né? Porque você sabe que o corpo, ele se decompõe. Vamos lá para Eclesiastes, pessoal, 9, por favor. Vamos ver o que a Bíblia vai falando sobre a vida após a morte. Ele tem alguns textos em vários lugares. E
A gente já viu o principal texto, na minha opinião, que é o que Jesus falava sobre a morte. Então, Jesus considerava a morte como um sono, ponto. Né? Lázaro é o maior exemplo disso. E Jesus ressuscitou mais dois depois de Lázaro. Paulo também claramente considerava a morte como um sono profundo. Mas vamos ver o que outras partes da Bíblia falam. Eclesiastes 4, deixa eu ver aqui, 5. Desculpa, Eclesiastes 9, 5. Diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja para eles já pereceram, acabou. Para sempre eles não têm parte em coisa nem alguma do que se faz debaixo do sol. Deixa eu ver aqui. E no verso 10 também fala assim, ó, tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, ou seja, na morte, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então aqui, leia na tua versão, Mai, Eclesiastes 9, 5 e 6, na tua versão, por gentileza. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece nesse mundo. Isso. Tem um outro texto aqui também que eu quero dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Salmos 115, 17 também diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então aqui Salmos, ele está falando assim, ó, se você morre, né, para quem crê que quando você morre, se você tem a salvação em Jesus, você vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o limbo, ou vai para o purgatório, né, que são crentes que vieram do paganismo, né, e que ao longo dos séculos aí, o Império Romano, na época Império Romano, veio colocando, né, dentro após a conversão do imperador Constantino, né, no ano 313, ele mudou o dia de guarda, 321 ele oficializou. Mas por volta do ano 300 e alguma coisa ali, ele foi migrando a crença pagã dele para o cristianismo. E uma coisa muito rica na crença romana que eles tinham, né, mas que para nós é paganismo, era o Império Romano, quando eles invadiam outros, me fugiu o nome, outros territórios, eles ganhavam e venciam, e era um império poderoso, poderosíssimo, né, durante muitos anos, eles traziam os deuses dessas terras para Roma, para o seu território, porque eles entendiam, e faz sentido, inclusive, que, poxa, se a gente venceu, porque os deuses estão a nosso favor. Então, eles agregavam essas culturas, essas crenças religiosas de diversos lugares. E essa é uma deles, né, a vida após a morte, dos gregos, vem de diversas partes, né, você vê, os egípcios também criam muito na vida após a morte, mas a Bíblia não fala de vida após a morte. Tem até um texto que é muito usado, tá, para falar de vida após a morte no mundo cristão, que é o texto da parábola do rico e do Lázaro, né, mas como o próprio texto já fala, é uma parábola, é uma história que quer ensinar um conceito, quer ensinar um princípio, não uma doutrina, né, que já era bíblica. Eu tenho algumas, deixa eu ver aqui, para onde vamos quando a gente morre? Eclesiastes 3, deixa eu colocar aqui,
tem essas perguntas, pessoal, eu fui fazendo, né, como eu falei, a minha crença veio do espiritismo e do catolicismo, então, quando eu estudei sobre esse assunto, eu fui estudar a Bíblia toda só. Então, Eclesiastes 3:20 fala assim, ó, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Né? A alusão de Gênesis 3:19, né? Que a gente foi formado do pó. Deixa eu ver assim, ó, quando os mortos vão ressuscitar? Vamos para João 5:28 e 29 também. Lê lá, João 5:28 ao 29. O que João 5:28 ao 29 diz na tua Bíblia, mãe? Por favor. João 5:28. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Espera aí, 5:28? João. Desculpa, eu li o 6. 5:28. 29. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Isso, então, na minha versão assim, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito por bem, na ocasião da volta de Jesus, como 1 Tessalonicenses 4:13-18, sairão para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, em Apocalipse 5. Aqui, ele está dando um panorama geral. Mateus 24, vamos lá para o livro de Mateus 24, que fala sobre os eventos finais, né? Mateus 24, um texto bem famoso. Mateus 24, 27, 30 e 31. Lê para nós, Mai, por gentileza. 27. Leia o verso 27, por gentileza. Capítulo 27? Não, capítulo 24, verso 27. Desculpa. 24, 27. Porque, assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, aqui o verso 27 fala que a volta de Jesus vai ser um evento, não vai ser nada secreto. E ali ele fala, ó, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, ou seja, vai ser algo visual, vai ser algo físico, verdadeiro, real, não vai ser espiritual, vai ser físico, real, palpável, e vai ser algo que todo olho verá, segundo Apocalipse 1:7. Agora leia, por gentileza, o verso 30 e 31, desse mesmo capítulo. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Amém, amém. Já que a gente está aqui em Mateus 24, um dos textos bem usados para falar do arrebatamento secreto é o Mateus 24, 38, que fala assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, esse é um dos textos, né, que é usado, só que tem um detalhe. Tem ali o verso 40 também. Então, depois estarão no campo, é que eu tô sem óculos, pessoal. Então, depois estarão no campo
Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Esse é um texto usado para falar que Jesus vai vir, que vai ter um arrebatamento secreto. Eu discordo, tá? Por quê? Porque se vai ser como nos dias de Noé, tá? E o povo estava vivendo de forma normal, e vida que segue, vida louca, até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, ou seja, até o dia que Jesus vai voltar, e o povo não vai perceber, veio o dilúvio, veio a volta de Jesus, e levou a todos. Tá, o dilúvio veio, ele levou Noé, ou levou o povo que estava fora da arca? Quem que o dilúvio levou? Não é? Não, Noé ficou na arca. Ele levou na arca. Não, mas Noé ficou na arca. Quem Então, foi levado pelo dilúvio foram as águas, todas as pessoas. Quem foi levado pelo dilúvio foram as pessoas. Noé ficou intacto na arca, vivo, inclusive os únicos, né? Ele e a sua família, os únicos que ficaram. Então, assim, para mim, ele já é um texto que ele vai ao contrário do que ele é usado. Porque se é como a comparação dessa doutrina, dessa crença é como o dilúvio, bom, então ela já está falando o contrário, porque o dilúvio ele não levou Noé. Ele levou todos os ímpios. Os ímpios morreram e Noé ficou, né? Então, para mim, é só um exemplo, na verdade, quando fala que, então, 2 estarão no campo, um será levado e deixado, um estará trabalhando. Para mim, isso daqui é um exemplo até do cotidiano, né? Que, olha, você está ali vivendo a tua vida normal, porque isso daqui é um exemplo, verso 40 e 41, é um exemplo do cotidiano, inclusive, da época de Jesus, né? Você vai lá estar vivendo a tua vida e, de repente, Jesus volta. Você vai ser salvo e o teu amigo não, o teu colega não, né? O teu próximo que está ali não vai ser salvo, porque vai ser como no dia de Noé. E ele explica, ele dá justificativa. As pessoas viviam normal, se casavam, bebiam, comiam, normal. Até que veio o dia do dilúvio. E levou tudo aquela galera, né? Então, para mim, esse não é um texto forte ou que me convence sobre o arrebatamento secreto. Pelo contrário, é um texto que me convence de Tessalonicenses, que está falando ali, olha, todo mundo vai estar vivendo sua vida normal, e de repente, quando as pessoas menos esperarem, né, é claro que tem uma série de sinais sobre a volta de Jesus, mas assim, as pessoas vão estar vivendo de boa. Quero dar uma outra pincelada sobre consultar os mortos. Essa teoria do arrebatamento, do dispensacionalismo, né, ela foi reforçada ali mais ou menos em 1800 e pouco, que tem um estudioso chamado John Nelson Darby, ele que levantou essa bola da questão do arrebatamento, né? Então, como você bem colocou ali o exemplo, o próprio Jesus fala, né? Quem é que foi deixado a exemplo de Noé? Quem foi deixado, né? Quem foi levado, perdão, foram os ímpios. E aí, uma das fortes teorias das pessoas que acreditam nessa vertente é que os justos não sofrerão, eles vão ser arrebatados, vão ser levados ao céu e Jesus vai os privar das dificuldades. Só que daí, pensando nesse quesito, tem um texto lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 13 e 14, que fala a respeito daqueles que chegaram na eternidade. E a resposta ali, porque um dos anciãos pergunta, né, quem são esses aqui que estão vestidos de branco e da onde eles vieram, né? Da onde que é esse povo aqui, que seriam os remidos? E aí ele responde, meu senhor, verso 14, são estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do cordeiro, ou seja, o justo, no caso, vai passar pela tribulação. Daí tem lá os 144 mil e tudo mais quando a gente chegar a estudar isso,
mas você vê que esse texto afirma que o crente, ele está sujeito a passar pela tribulação. Em nenhum momento Deus promete que na hora do bicho pegar, vai desaparecer, igual aquele filme Deixados para Trás, né? Eu não assisti, mas pelo que já ouvi falar, não sei se alguém tem mais conhecimento que eu, mas é mais ou menos assim, né? A pessoa tá lá num determinado momento, o carro vai e fica desgovernado, porque a pessoa desaparece, porque Deus arrebatou ela, né? Outra pessoa, então por isso aquele texto ali de Mateus, né? Um estará no campo, um será levado e outro será deixado, mas aí a ideia é justamente ao contrário, como a Maera estava explicando. Então esse texto aqui de Apocalipse reforça essa questão de que nós, se estivermos vivos, vamos passar pela tribulação. Tanto que fala-se lá da angústia de Jacó e uma série de outras coisas, né? Isso aqui é um tema para uma hora só de estudo, só esse detalhe aqui, né? Mas E tem o um detalhe também, dispensacionalismo... essa crença, ela não veio dos apóstolos Isso que eu ia da comentar. tribulação, ela não veio, ela veio agora, Isso. é dos nossos tempos. Os Do discípulos da século. Reforma Protestante, pré-reforma, nenhum deles acreditavam nessa forma, é novo essa crença, de 1800 e alguma coisa. Isso, exatamente. É uma teoria nova, então você não encontra aqui em passagens realmente nem na Reforma Protestante, ninguém de forma relevante tocando nesse assunto, né? Então é uma vertente nova, vamos chamar, no cristianismo, e muitas pessoas creem nisso, mas biblicamente falando, eu não acredito, e acredito que realmente, né, vamos passar pela tribulação, aqueles que estiverem vivos, segundo a graça de Deus, ele vai cuidar de cada um de nós. Eu queria só, eu sei que a gente já está no nosso horário, mas eu acho importante, pessoal, consultar os mortos. O que a Bíblia fala, tá, sobre a prática de consultar os mortos. Eu queria, a Mai, pode ir lá em Isaías 8:19, não sei, acho que daqui a pouco ela já tem que sair. Isaías 8:19. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre... então, a gente já entendeu o estado dos mortos, né, que eles estão dormindo, mas existe, eu sei, por propriedade, a crença e convicção de você poder se comunicar com com um ente amado, morreu, está no céu, está cuidando de mim, de orar por uma pessoa que morreu, para que essa pessoa vá para o céu, se ela não tiver, ou de orar para que essa pessoa seja como se fosse o teu anjo, te protegesse. O que a Bíblia fala sobre a prática de consultar os mortos? Isaías 8:19, por favor. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Isso. A minha versão diz assim, ó. E o verso 20 fala assim, ó. Leia o verso 20 do teu, por favor. Mas vocês respondem assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. A minha versão, ela é ainda mais incisiva. Ele fala assim, ó. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo a Deus? Então ele tá falando assim, cara, você vai falar para consultar os mortos, os necromantes, os adivinhos? Por que você não consulta a Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então ele está falando, a favor daqueles que estão vivos, você vai procurar com o morto saber daqueles que estão vivos? A lei e ao testemunho vocês devem procurar. Se eles não falarem conforme a lei e o testemunho, no caso, de maneira alguma, jamais verão a alva. Tem outro texto aqui, ó, Levítico 19:31. Levíticos 19, lá no comecinho da Bíblia. Levítico 19:31. Mas se você precisar ir, por favor, tá? Se não, pode ler para nós. 19:31. 31. Não procure a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Exatamente. Então, Deus abomina essa prática, gente, tá? No livro de Deuteronômio 18 também fala sobre isso. Eu vou ler ali para vocês, 18 do 10 ao 12. Quer ver, ó? Deuteronômio. Desculpe, pessoal, passar um pouquinho do horário, mas eu acho fundamental a gente ler esses textos, tá? 18 do 10 ao 12. Diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agüero, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Você pode ler esse último texto na sua versão, Mai, para nós, por favor? É o 12, né? Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Ah, tá. Não ofereça os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolere feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas, e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todos os Exatamente. sejam fiéis assim. Exato. Tem um outro texto, muitas vezes a gente fala assim, eu já fui em centro espírita, tá, pessoal, e fala assim, mas eu fui consultar o meu familiar lá, eu sonho com o meu familiar, eu tenho sonhos com ele me dizendo que está num lugar bom, que está em paz, que está com Deus, está no paraíso, que está com o irmão, com o pai, com a mãe, sei lá com quem, tá? 2 Coríntios 11, 14 e 15. Às vezes a gente subestima, tá? Os poderes dos demônios. Mas eles têm poderes. E a Bíblia fala em 2 Coríntios 11, 14, fala assim, ó, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, o que a Bíblia fala? Que eles enganam. Eles têm poder para fazer aparições em forma de anjos. Eles têm poder para fazer aparições com a voz de um ente, de um familiar, de um amigo que você ama e que já descansou. Eles têm esse poder. E, gente, vamos ser bem honestos. Você ir num lugar aonde você pode ouvir a voz do teu familiar, aonde você pode obter uma cura, onde você pode ouvir de um familiar um detalhe que só você e ele sabiam. Cara, é uma coisa assim para nós, humanos, tão pequenos, que não estamos acostumados a coisas sobrenaturais. A gente vive o físico, o real. Isso é algo fascinante. E eu sei o quanto isso é fascinante. Eu já tive essas fascinações, eu já tive leituras, eu já tive essa crença. Mas quando eu entendi na Bíblia, que é o meu livro, é minha regra de fé, tá? Que esses feitos não vêm de Deus, que Deus abomina, que Deus detesta, é uma decisão difícil, porque é o teu conforto, o teu querer, porque o que a gente quer é saber do ente querido. A gente, quando você ouve, quando você pega, quando você vê, gente, é algo maravilhoso. E a Bíblia não oferece isso. A Bíblia fala assim, olha, Jesus vai voltar, quando você voltar, se o teu ente morreu, descansou em Jesus, se você me aceitar como Senhor e Salvador, vocês vão ter um reencontro, sim, em poder e em grande glória, lá na eternidade.
e eu pegar a Bíblia e comparar a verdade bíblica com algo que é palpável hoje para mim, que eu consigo tocar, que eu consigo ver, ouvir, cara, é muito difícil. É muito difícil. Mas aí, pessoal, assim, ó, se eu entendo que são demônios que estão tomando essa forma, que é o que a Bíblia diz, aí eu tenho que tomar uma decisão, né? E a minha decisão, quando eu estudei isso, e tem vários outros versos aqui que eu posso citar e posso ler, é que eu escolhi ficar com a Bíblia. Porque para mim a Bíblia é o livro mais seguro que tem, em todos os aspectos. E é um livro de profecia que se cumpre. E eu acredito em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Não acredito em qualquer outro meio de salvação a não ser pela Bíblia, por Jesus, através da graça dele, na cruz, que é registrado na Bíblia. Quando a gente nasce, nós somos formados do pó da terra, como diz lá em Gênesis. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como que, biblicamente, eu enxergo a morte, o corpo, a alma, o espírito? Uma ilustração que eu gosto muito, eu até vou pôr aqui como imagem no vídeo, é a ilustração da lâmpada, da eletricidade e da luz. A lâmpada, ela é uma lâmpada. Ela não é luz, ela não é eletricidade, ela é uma lâmpada. A eletricidade não é luz e não é lâmpada. Para você ter a luz, você precisa dos dois, da lâmpada e da eletricidade. E eu vejo, biblicamente, a nossa existência como o corpo mais o fôlego de vida, a lâmpada mais a eletricidade, se tornam a nossa vida. Se tornam quem você é, quem eu sou. Se tornam a luz. A lâmpada mais a eletricidade se tornam a luz. Quando você separa a eletricidade, o fôlego de vida, do corpo, a eletricidade da lâmpada, cada um é uma coisa e não tem vida em si, porque o fôlego de vida volta a Deus, que é a própria vida, né? O corpo volta a pó. Por isso que Eclesiastes 9, esses textos que nós lemos, fala que quando a gente dorme, Jesus falou isso muito, Paulo falou, tem vários versos na Bíblia que fala que quando a pessoa morre ou dorme, adormece o sono profundo, o corpo volta para a terra, o fôlego volta para Deus, que pertence a Deus, e o consciente fica no esquecimento. Porque não tem como existir uma vida, consciência, razão, pensamento, sentimentos, se a lâmpada não está ligada à eletricidade, não existe luz. Se o corpo não está ligado ao fôlego de vida, não existe vida. Então, para mim, esse conceito é muito prático, né, e muito entendível. Pessoal, algum comentário, alguma dúvida, algum acréscimo sobre esse assunto? Coloque depois esses versos ali, eu acho bem interessante, porque ele dá uma ênfase bem bacana, assim, né? Principalmente quando às vezes, e até pessoas sinceras mesmo, é igual você falou, escutar numa dor, né? Por exemplo, pra gente, assim, hoje, lendo ali é tranquilo, mas uma mãe que perde um filho numa dor desesperadora, escutar ou imaginar que é o seu filho, às vezes é um certo conforto, né? E a gente poder mostrar na Bíblia que Satanás pode se disfarçar, eu acho que é bem interessante, isso é importante a gente ter, né? Poder sempre estar relembrando esses versos para que no momento em que, né, acontecer isso, a gente possa também confortar, mostrando que as pessoas estão num descanso e que isso, né, não é de Deus, assim, porque é difícil, é fácil para a gente falar que isso, né, não é de Deus, mas numa dor, e eu vejo assim como mãe, assim, e não quero nem imaginar passar por isso, mas acaba, Satanás, ele é astuto, né, ele vai disfarçar isso, né. É exatamente isso que você falou, em meio à dor, você acaba indo para aquilo que te apresenta fatos. Isso até é racional do ser humano, né? Ele vai buscar aquilo que vai suprir ali a dor dele, principalmente após a morte,
ali, né? Quando você pode ter, imagine ter contato com o teu ente querido. Mas se a Bíblia fala que quando você morre, você não vai nem para o céu, nem para o inferno, você não vai sofrer juízo no ato da sua morte, mas sim após a volta de Jesus, então tem alguma distorção aí, né? Tem alguma coisa que não está ornando, né? Como disse. E eu entendo perfeitamente isso que você fala, e aí é o Espírito Santo que vem, o nosso papel aqui é estar aprendendo, estar lendo, né? Estar mostrando, e aprendendo muito, eu tenho aprendido muito com vocês, mas o papel de convencer da justiça, do pecado e do juízo não é nosso. A gente nem tem esse poder. É do Espírito Santo. O que a pessoa tem que fazer? Tá com o coração aberto, né? E falar, Deus, realmente é isso? É isso mesmo, Senhor? Eu tô com o coração aberto, eu não creio assim, essa é a tua palavra? Se for, então que o Espírito de Deus me convença do pecado, da justiça e do juízo. E aqui, finalizando, tá? Foram os gregos e os romanos, né, que tinham essa crença da imortalidade da alma e veio ao longo do tempo sendo acrescentada. Né, eram crenças pagãs, fora do cristianismo, do judaísmo, né. É isso, pessoal. Tem vários outros textos aqui, se quiserem, não sei se vai ter pessoas que vão assistir, mas se quiserem que a gente faça um outro estudo só sobre a vida após a morte, só sobre isso, então, sei lá, deixem algum comentário ou se manifestem, que daí a gente pode fazer isso mais para frente. Mais alguém? Não? Então, só finalizando também o assunto, a questão do espiritismo está muito ligado às irmãs Fox, tá? Ali em 1840 e alguma coisa, tá? A doutrina do espiritismo, né? Segundo Allan Kardec. Depois veio Allan Kardec, ele ficou impressionado com o que acontecia com as irmãs Fox. Então é importante a gente estudar um pouco também da história daquilo que a gente crê, para entender da onde veio, por que veio, como veio, e entender um pouco melhor, tá bom? Então, oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque é menos um dia, menos uma manhã para o Senhor voltar. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos dá palavras de conforto, e a Tua palavra é a verdade. E eu creio assim, porque o Senhor é a verdade, o caminho, a vida. Que o Senhor conduza-nos no Teu entendimento, conduza aqueles que irão escutar essa mensagem. E, Senhor, agora é com o Senhor que o Teu Santo Espírito conduza todas as coisas, começando em nós, mas também através de nós. Cuida de cada irmão aqui, Senhor. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos, sem fim, sobre cada irmão que aqui está e continue abençoando-nos nessa caminhada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então verão o Filho do Homem vindo, as nuvens com grande poder e glória, e glória. Então verão o Filho do Homem vindo, as nuvens com grande poder e glória, e glória. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Você também quer participar diariamente das leituras bíblicas verso a verso, dos comentários? Aprender, tomar o Whey Protein espiritual diário? Participe conosco. Aponte seu celular aqui para esse QR Code, entre no nosso grupo. Mas não entre por entrar, entre para ser participativo.